A igreja e a educação. O verso para o nosso estudo dessa semana encontra no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 6 até o verso 8. Quero ler com vocês. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Querido, a lição dessa semana vai nos falar da importância da igreja dentro da educação cristã. A igreja, ela existe com a finalidade de nos mostrar o caminho que nos leva para a salvação. Deus elegeu homens inspirados para responder às mais diversas perguntas que surgirão ao longo da existência do ser humano. Querido, a igreja, ela é comparada com uma escola. É dentro da igreja que nós precisamos aprender a grande importância de entendermos a palavra de Deus, entendermos o plano da salvação, a importância de viver uma vida de submissão aos planos de Deus. A igreja é o instrumento que Deus usa para fazer com que todas as pessoas sejam iguais, onde que todos se vejam com as mesmas necessidades e com as mesmas carências. A igreja é comparada com a escola. Eu sei que você já frequentou a escola. E você sabe que a escola tem como finalidade de ensinar o português, a matemática, a geografia, etc. Mas o que marca mais dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, é o relacionamento que os alunos têm com os outros, não é verdade? Pois bem, tudo é importante dentro de uma sala de aula. Mas mais importante do que aprender simplesmente a lição, a matemática, o português, é aprender também a lição do convívio, da convivência, a importância das pessoas saberem que são iguais e que uma precisa da outra. A igreja, ela nos apresenta, através das Escrituras Sagradas, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, como nós estudamos nas lições passadas. E vemos que perante Deus todos nós somos iguais. E é dentro da igreja que nós aprendemos a nos relacionarmos e entendemos a importância de vivermos juntos. Tem uma notinha na lição da introdução que diz assim: a Bíblia, ela revela que a igreja é um ambiente em que devem ocorrer discussões importantes e relevantes, e onde as pessoas podem conhecer a Deus e sua vontade para a vida delas. Às vezes, temos medo de fazer perguntas. Na Bíblia, porém, vemos que as perguntas levam as pessoas a uma compreensão mais clara de Deus. E além disso, querido, as histórias das Escrituras criam oportunidades para que todos repensem seus compromissos. É na igreja, é dentro da igreja que nós aprendemos preciosas lições. Querido, frequente a igreja. Esteja presente na igreja. Bem, a lição toca em outro ponto importante, que é a lição de domingo, que fala sobre a verdadeira educação cristã. Na lição de domingo é contada a parábola do bom samaritano, que está relatada no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30. Jesus conta a história de um homem que estava descendo de Jericó para Jerusalém. E nesse caminho ele foi assaltado por bandidos, por homens que roubaram tudo que ele tinha, judiaram dele e deixou ele estendido no chão. Até que passou um sacerdote e não fez nada. Passou um levita, muito menos. Mas passou um samaritano, estendeu a mão para ajudá-lo, levou para uma hospedaria e deu toda a assistência que aquele homem precisa. E Jesus fez a seguinte pergunta: quem é o próximo desse homem? É claro que o próximo daquele homem era o levita, era o sacerdote, como também era o samaritano. Mas de todos eles, o que mais estendeu a mão para ajudá-lo
foi o samaritano. Querido, quando nós pensarmos quem é o nosso próximo é sempre aquele que mais precisa do nosso auxílio, mais precisa da nossa ajuda. Como nós temos nos comportado diante das pessoas que vêm em busca de auxílio? Como que nós temos olhado para as pessoas que realmente necessitam de um ombro amigo, de uma palavra de conforto? Como adventista, nós podemos entender todas as doutrinas. Como adventista ou como cristãos, como pessoas que frequentam uma igreja, podemos entender de todas as doutrinas da nossa igreja. Podemos entender sobre salvação, podemos entender sobre caridade, podemos entender de tudo. Mas se nós não entendermos o valor de uma pessoa que tem aos olhos de Cristo, nada dessas doutrinas, nada do que nós fazemos dentro da igreja ou fora da igreja terá importância. Afinal de contas, nós somos pessoas que temos que ligar outras pessoas a nós e a Cristo. Lembra que nós somos construtores de ponte? E a lição de hoje está mais ou menos falando sobre isso. Sobre a igualdade. Nós precisamos nos unirmos para poder fazer desse mundo melhor. Sermos pessoas melhores. Desenvolver um relacionamento de amizade, de cumplicidade, independente da cor, independente da raça, independente da classe social que a pessoa frequenta. Como cristãos, nós precisamos nos igualar a todos. Existe uma notinha na lição de domingo que me chamou muita atenção, que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: a verdadeira educação cristã deve nos levar também a superar essas fraquezas e males humanos e a ver os outros como Cristo vê. Como seres por quem ele morreu, seres cujos pecados ele suportou na cruz, seres pelos quais ele pagou um preço infinito. Se elevarmos a cruz como devemos, veremos o valor de cada ser humano e o trataremos como realmente merece, de acordo com o valor que Deus lhe concedeu. Querido, todos nós temos um valor imensurável. Valor esse que nem eu e nem você podemos pagar. Sabe por quê? Porque nós somos feitura, nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Ou seja, somos todos iguais. E quando nós ofendemos uma pessoa, com certeza nós ofendemos todas as pessoas. A lição dessa semana, na parte de segunda-feira, ela fala como viver na luz. Irmãos, existe um trecho aqui na lição que diz assim: em todo lugar que olhamos, parece que o nosso planeta está voltado para si mesmo, trocando a luz pela escuridão. No entanto, também encontramos a escuridão mais perto de nós, ao considerarmos nossa experiência nesse mundo difícil, pois também entendemos os horrores que a vida nos causa ao lutarmos contra doenças, ao lidarmos com a perca ente querido, ao observarmos famílias sucumbindo à separação e ao divórcio, e ao lutarmos para compreender os males da sociedade e da cultura. No entanto, no meio a tantas essas confusões, tanto esses conflitos, nós fomos chamados para sermos a luz do mundo. Olha o que nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma cadeia ou acende uma luz para colocá-lo debaixo de um alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim também, querido, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Querido, nós somos a luz do mundo. Olha a importância que nós temos perante o mundo. Como frequentadores de uma igreja, como frequentadores de uma sala de aula sagrada, onde que aprendemos preciosas lições da Sagrada Escritura, nós precisamos ser pessoas diferentes. Não diferente no aspecto de se exaltar, achar que somos melhores do que os outros, mas nós devemos ser diferentes no sentido de sentir a responsabilidade que temos e, como cristão, ser a luz do mundo.
guiar as pessoas que estão em trevas na luz que é Cristo Jesus. Existe aí um provérbio indiano que diz o seguinte: como você poderá oferecer flores para alguém que você tirou o nariz, arrancou o nariz fora? Como que você pode oferecer flores cheirosas para uma pessoa que você tirou o nariz? Em outro sentido, como que você pode oferecer Cristo, falar do amor de Jesus para as pessoas que você ofende diariamente, para pessoas que você não convive bem? Querido, pense nisso. Analise friamente como tem sido a sua vida como cristão. Você tem sido pessoa que tem promovido a paz, a igualdade, tem promovido a união entre raças, cores e ideias? Ou nós temos criado atrito, discussões, criado divergência entre as pessoas? Temos promovido mais distanciamento do que unidade? Pense com carinho sobre isso. E nós iremos agora orar, pedir para que Deus possa nos dar a sabedoria que precisamos para saber as atitudes que devemos tomar diante das diferenças que muitas vezes o mundo prega e que nós precisamos, como obreiros de Cristo, como a luz do mundo, como o sal da terra, dar tempero e tirar as pessoas que estão em trevas e trazer para a luz que é Cristo Jesus. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado porque o Senhor tem nos dado lições preciosas para nos ensinarmos como nos comportarmos diante da sociedade que hoje vive numa confusão tremenda. Estamos num mundo onde que a trevas prevalece, onde que existe muita maldade, muita desunião e que nós precisamos, como teus filhos, como cristãos, fazer a diferença. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai, e nos dar sabedoria, como sempre tem pedido, para podermos entendermos e como agir perante a sociedade. Abençoe nossas casas, abençoe nossas famílias e nos dê a tua paz no decorrer dessa semana. É o que te pedimos por Jesus. Amém.